Pessoal, a gente vê aqui uma desigualdade muito grande no Brasil. Ela teve a ver historicamente com a inflação, ela teve a ver com uma série de fatores, a herança histórica do escravismo brasileiro, mas também tem muito a ver com o sistema tributário. A gente precisa conversar um pouco a respeito disso. Eu tenho aqui na apresentação, a gente tem a curva de Laffer, como a gente viu, ela tem um momento onde você vai aumentando a tributação e chega ao máximo, e depois você passa a diminuir. O que o livro não diz, nem a própria curva de é o quanto eu estou extraindo dos mais pobres ou quanto eu estou extraindo dos mais ricos para obter essa arrecadação máxima. Isso tem a ver com a ideia do imposto direto e imposto indireto. O imposto direto é aquele imposto que cai sobre o patrimônio, sobre a renda, e esse imposto ele tende a ser mais progressivo, ou seja, ele tende a cobrar mais de quem tem mais. E o imposto indireto é o imposto que recai mais sobre o mais pobre, ele tende a ser mais regressivo, recai mais sobre o pobre do que o rico. Na estrutura do Japão, dos Estados Unidos, você chega a esse mapa, Suécia então, na Finlândia, mais ainda, você chega a essa arrecadação ótima, cobrando mais imposto direto e menos imposto indireto. No caso brasileiro, você pode chegar a esse máximo, mas você tem uma estrutura tributária que cobra mais do mais pobre e cobra menos do mais rico. O Adib Jatene, uma pessoa que defendeu a existência da CPMF para financiar a saúde no Brasil, o Adib Jatene uma vez mandou cruzar os impostos da CPMF que ele ajudou a criar com o imposto de renda. E aí, no evento da USP, ele disse o seguinte: dos 100 maiores movimentações de CPMF, tudo ali na casa de 3 dígitos de milhões de reais. Nas maiores movimentações de CPMF, 67 pessoas não tinham pago o imposto de renda no Brasil. Então aquela ideia que a gente tem de que, olha, vamos cobrar uma alíquota maior de mais rico, não adianta, porque o rico não paga no Brasil. Se você quer cobrar mais de quem não paga, não vai fazer muita diferença na hora de você otimizar a arrecadação que você tem. Espantado com isso, ele mandou ver o imposto dos anos anteriores, daqueles 67 que não pagaram. E eles viram que em todos os anos que ele pegou, 54 daqueles 67 nunca tinham pago imposto. Então aqui a gente paga muito ICMS. Vocês estão na universidade estadual, tá certo? Que é sustentado por um ICMS de pessoas, algumas delas que nem sabem sequer o que é universidade, né? E a estrutura tributária brasileira ela é voltada para isso. Quando a gente está no momento de discutir a reforma tributária e tentar modificar, um mote tem sido muito mote de você procurar simplificar os tributos no sentido de viabilizar a atividade econômica. Mas pouco se tem dado ênfase à questão de como usar o sistema tributário para que ele possa servir para diminuir a desigualdade do Brasil. Ou seja, cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Aqui, grande parte da arrecadação, por exemplo, na reforma da Previdência, na própria proposta de reforma da Previdência, está dito lá que nos 10 primeiros anos são as pessoas que recebem menos de R$ 1.500 que vão contribuir com 73%, tá certo? do que vai ser arrecadado. E que depois dos próximos 10 anos, né, são 20 anos ao todo do cálculo, nos 10 anos seguintes, essa parte que é menor, ela vai contribuir com mais de 90% para a arrecadação da Previdência. Então, aquela história de que agora vamos tirar os privilégios, etc., no sentido que nos faria esperar que a carga fosse mais paga pelos mais ricos e menos paga pelos mais pobres, ela não se verifica na reforma da Previdência e ela não está aparecendo agora nessa proposta de reforma tributária que não está dizendo como a gente vai arrecadar de pessoas mais ricas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um imposto de herança, ele chega a ser 26%, em alguns lugares acima de 30% em alguns estados dos Estados Unidos. Ou seja, às vezes os filhos vendem o patrimônio porque não tem como ficar com aquele patrimônio e pagar o imposto, né? Isso ajuda o mercado imobiliário, mercado de terras, repartir patrimônio. Aqui no Brasil esse imposto é baixíssimo, é 4%. Né? O imposto sobre propriedade territorial não é pago, quando é declarado é 10 vezes menos do que vale. Nem as prefeituras do Brasil, que deviam cobrar IPTU, né, mais de
2.000 delas não cobram IPTU, ou quando cobram é uma receita que não representa nem 10% da arrecadação do município. Então nós temos uma estrutura tributária que é totalmente regressiva, ou seja, um país que já é muito pobre tem uma estrutura tributária que ajuda o país a permanecer desigual e em parte também mais pobre. Então esse é um ponto que a gente deve observar nesse momento que a gente vai abordar não só a incidência de tributos segundo as curvas de mercado, como também a incidência de tributo no bem-estar econômico, como a gente pretende fazer hoje aqui. Então é isso aí, até uma outra ocasião a gente volta a conversar mais a respeito. Um abraço.